Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Tô gravando aqui no dia 2 de janeiro e vou trazer um assunto aqui que eu já abordei várias vezes no canal, inclusive foi um dos primeiros vídeos que eu coloquei aqui no canal, mas é um assunto que eu sempre gosto de voltar nele, porque é um método muito bacana que eu adoro fazer. Então, assim, sem mais delongas, já estou colocando aqui o que foi feito em 5 meses. A gente pode ver aqui quase 3 stakes. Mas isso aqui foi uma simulação. Eu vou te mostrar para vocês tudo que eu fiz e como que eu cheguei nesse resultado. E bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Então, senhores, como vocês viram, no meu mês passado de dezembro, eu não fico, eu não uso My BetSpace todos os meses, porque, sei lá, eu sou meio preguiçoso. Mas do dezembro eu resolvi usar, e vocês podem ver aqui, eu vou colocar aqui na tela, foi o segundo método que eu mais lucrei. E eu fiz muitas poucas entradas, eu fiz menos de uma por dia, deve ter dado umas 20 entradas, 22 entradas. Mas fui muito certeiro. Eu acho que eu não tive nenhum full head, que eu falo, é o head maior de 35%, nenhum. E como eu já tinha mostrado para vocês nos vídeos anteriores, no ano passado, eu fiz um ajuste muito bom no método, que foi muito... Eu vou até deixar o vídeo aqui, ele mudou totalmente o PL deste método, né? Então, o que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês, resumindo, né? Leia 1-0, favorito. Em times grandes jogando em casa. Então, aqui a gente tem exemplo do Real, do Barça e tal, mas eu vou te falar todos os times que eu fiz. Em casa, sempre jogando em casa. Por que em casa? Cara, ontem o City jogando contra o Sunderland. Tinha uma odd maravilhosa pro Lei 1-0 do City, a favor do favorito. Só que fora de casa as coisas é diferente. Eu não sei o que acontece. Estatisticamente sai menos gols com o favorito jogando, enfim. Esse ajuste eu já fiz, eu não tinha feito antes, né? Eu tinha separado alguns times, mas agora só jogando em casa. Então, vou pegar os grandes times de cada liga. Quais times eu peguei? Real e Barça, Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Por que o Borussia Dortmund? O Borussia Dortmund é um time que em casa ele marca muito e toma muito. Então, para esse método ele é maravilhoso. Na Inglaterra eu peguei City, Arsenal, Liverpool. Eu poderia ter pego este ano o Newcastle jogando em casa, mas ele não entrou na minha estatística. Na Itália, apenas a Inter de Milão, Fenerbahçe e Galatasaray. E o que mais que eu tô esquecendo? Depois eu vou mostrar a lista aqui para vocês. Ah, tá. Celtic, só o Celtic. PSV, não peguei o Ajax, só peguei o PSV. E só para finalizar a lista aqui, só para não deixar nenhum time de fora, Portugal. Portugal eu peguei Sport e Porto. Inclusive o Sport é um dos que mais tem boas odds. E na Itália foi só a Inter, PSG, apenas o PSG e o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille jogando em casa. E para finalizar, foram esses, né? Então, sem delongas, a gente fez praticamente 3 stakes. Eu tô trabalhando com head máximo de 30 a 35%. Novamente, vou deixar aqui o vídeo, se vocês quiserem ver o método aqui, eu só vou te mostrar os resultados, não vou destrinchar o método, né? Eu vou deixar o vídeo aqui, vocês podem clicar aqui e conhecer bem o método. E o head mínimo de 5%. Então, o que eu fiz? Eu não fiz todas essas entradas. Eu falei para vocês que este mês deu 20 e poucas entradas e eu tive um excelente resultado. Eu não estou volumando muito porque eu estou fazendo o Lei 1-0 nos jogos que eu faço match odds. Porque majoritariamente eu faço match odds, então igual eu estava trabalhando o último jogo lá do... Agora eu não vou lembrar, do City, no último jogo do City em casa, então aí eu faço o match odds nele. E o head mínimo, que é o de 5%, quando o jogo acaba 0-0. Então, vamos aos números. Aqui, o que eu fiz, né? Eu fui no chat GPT, pedi para ele listar todos os jogos dessa temporada. Então, ele começou lá em agosto, começou em agosto e terminou em dezembro. Então, a gente tem desses times que eu falei para vocês. Então, a gente tem que ele jogou tudo para mim numa planilha. Aí, esse, por exemplo, aqui, só para... É um head parcial.
de 5 a 8%. Porque não teve gol no primeiro tempo, então eu fecho a posição no HT. Dependendo do jogo, eu tenho até uns 10% de head. Dependendo do jogo, eu tenho uns 5% de head. Então, eu tenho um head médio de 8%. Esse jogo, por exemplo, teria dado um full head. Mas o meu método se protege a isso. Então, o que, que eu fiz? O jogo que, igual nesse caso aqui do Real Madrid, eu tirei 5% da stake. O jogo que deu green, no caso desse Real Madrid e Mallorca, eu dei 10% de green. Veja bem, 10% de green. Semana passada eu postei no Stories o Sport. O Sport me deu 14% de green. Mas como eu não fiz manualmente, porque ia levar muito tempo, olhando a odd do 1 a 0 no momento do gol, eu fiz uma odd média de 10%. Então aqui, tá vendo? Às vezes tem um head de 8%. É porque é um jogo onde eu sei que ele é mais under, no caso da Itália, e os heads são maiores. Então não botei 5, já botei 8. E às vezes eu boto aqui, por exemplo, um green de 8%. Por quê? Aqui no caso foi PSV. Eu sei que é um jogo onde as odds são mais altas, então ele paga menos. E nesse caso aqui, o gol saiu aos 21 minutos da zebra, inclusive, então ele paga menos. Eu botei 8%. Mas a média, hoje que eu trabalho, são odds que pagam mais de 10%. Eu começo a entrar 11, 12 e vou lá até 7, 6, 5, mas para deixar para a gente não extrapolar a margem do green, eu botei o green máximo, mínimo, vamos dizer, o green mínimo, que seria 10%. Mas com certeza a gente tem greens muito maiores de 10%. Já peguei 20%, já peguei 15%, peguei 12%. Então eu estou trabalhando com 10% para a gente não exacerbar muito esse green e como são só testes, eu não fiz a entrada de verdade, 124 entradas e 87 124, desculpa. 124 jogos e 87 entradas. Sim, 87 entradas. Vou mostrar para vocês. Por que eu não fiz entradas em todos? Porque tem jogos igual aqui, zero green e zero red. O que aconteceu aqui nesse jogo? Acho que foi do Fenerbahçe. Vamos ver. Opa, aqui. Vamos pegar um outro aqui. Aqui, ó. Do Manchester United contra o Liverpool. Por quê? Eu entro entre 10 a 15 minutos, porque eu espero a odd valorizar, eu busco uma leitura de jogo, então eu gosto que o favorito esteja muito bem no jogo. Então o gol saindo aos 2 minutos matou a entrada, então eu não fiz entrada, não fiz nada. Então essa aqui tá abortada. Por mais que o ChatGPT trouxe para mim este jogo que dá o que eu quero, que é o super favorito ou favorito jogando em casa, do time que eu esperei, o gol saiu muito cedo, então eu não fiz a entrada, então ele tá aqui, 0. Vamos pegar outra aqui, essa aqui, ó. Aqui, ó, várias entradas que não conseguiu entrar. Possivelmente do Bayern de Munique, que o gol saiu rápido. Isso, ó, ficou 6-2 esse jogo. Deixa eu só ver se ela foi anulada mesmo. Contra o Hamburgo, Werder Bremen, Leverkusen. Aqui, ó, contra o Freiburg. Tá vendo? Tá 0. Então aqui nem deu green, nem deu red. Mas por quê? Esse gol aqui saiu muito cedo. Por mais que eu entre 10 e 15 minutos, eu sei que num Bayern de Munique jogando em casa, 1 a 0 ele abre muito alto. Ele vai abrir ali a 20, 18, às vezes até mais. Então eu sei pela minha experiência que aos 12 minutos essa odd já tá ali na faixa de 15, 14. Então eu não faço essas entradas a faixa essa odd tão alta. Pelo menos ali a 12 eu começo a entrar, começo a fazer a minha entrada. Então por mais que isso aqui deu green, eu abortei. Né? Você pode ver que não vai ter, porque eu não quero exagerar o meu lucro. Eu quero falar assim, olha, eu trabalhei dessa forma, bem pianinho, e o lucro foi esse. Possivelmente, não sei, eu posso até ver depois. No finalzinho eu vou dar uma olhada nesse jogo. Daria para fazer essa entrada. Pelo menos um pedaço. Oi, pessoal, fiquei de pegar esse jogo do Bayern de Munique, né? Aquele ali que eu abortei a entrada, mas possivelmente já dava para ter feito, viu? Porque olha só, no minuto 10, o 1 a 0 estava buscando ali, ó, entre 10, 11 e meio. Então, dá pra ter pegado um pedacinho da steak, viu? Por ser um Bayern de Munique, aqui, ó. Eu acho que aí foi o gol. Por ser um Bayern de Munique. Ó, teve um momento que ela buscava ali. Poderia ter feito uma entradinha ali, poderia ter pago ali 5% da steak, né? Então é isso aí. Pelo menos um pedacinho da steak já teria entrado. Eu vou até olhar lá. Bayern de Munique e Freiburg. Vou deixar até minimizado aqui. Então, estão todas as entradas aqui, né? Então, o chat GPT trouxe para mim.
E eu fui analisando um por um e foi vendo se deu red ou green. Então, mais um jogo aqui só para dar um exemplo. Aqui, Porto, 20 minutos. Portugal, as odds são muito boas, então eu teria feito o green. Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô com um pequenininho aqui no meu pé e eu fico vigiando ele. Um jogo que... full heads, né? Full heads que eu falo assim, onde o meu head maior. O que é? O jogo tá 1-0 aos 70 minutos. Por exemplo, esse jogo aqui do Porto. Gol aos 31 contra o Nacional, o jogo ficou 1-0. Eu não levo a posição acima de 35% de head. Então eu já coloquei aqui, ó, 35% de head, né? Então vamos aos números. Tivemos aqui uma banca inicial de 1.000, supostamente. 123 jogos, como vocês podem ver aqui, ó, 123 jogos. 61 green, 20 head parcial, que é aquele onde o HT termina 0-0, eu fecho minha posição. 6 full head, muito pouco mesmo. Isso aqui melhorou demais. Por quê? Porque o favorito, o grande time jogando em casa, ele realmente melhora demais o método. Neutro, que eu não fiz a entrada, né? Aí o que ele fez? Ele simulou a entrada. Vocês podem ver aqui que o primeiro já foi um head, ele já perdeu R$ 92 e foi indo. O green médio aqui na faixa de 100, 100 e poucos, 101, 102, que é 10%. Aí ele nos trouxe aqui até o final uma banca de 3.920. Então a gente teve um lucro de 2.920 nos últimos 5 meses. São quase 3 stakes. Aí você pensa assim, pô, 3 stakes em 5 meses é pouco. Depende da sua stake, né? Para match odds, eu acho pouco. Por quê? Porque match odds a gente trabalha com odds muito melhores. Muito melhores. Então, tipo assim, você consegue fazer 3 stakes num mês. Jogar tudo bem assim, você faz até muito mais. Aqui, como a gente trabalha com odds 10, no lay odds 10, odds 15, então, assim, é um trabalho de formiguinha. E eu uso esse método como um método de auxiliar, não meu método principal. Cara, eu acho isso aqui muito bacana. Isso aqui vai ajustando, assim, seu mês. Na hora que você vê lá, tem uma renda extra dentro do extra, que é o trade, né? O win rate ficou um pouquinho acima de 70%, ele resumiu para 70%, né? Então, a gente teve aqui um gráfico. É legal, chegou a bater 5 mil de banca, teve uma queda, foi indo, foi indo. E para finalizar, eu pedi para o GPT fazer uma. Aí para finalizar, né, eu pedi que para o GPT fazer uma análise futura, né? Como que seria a saúde da banca com isso. Então ele faz uns contas aqui que eu não entendo muito bem, mas ele põe aqui nos próximos 6 meses, ou seja, um ano de método. Olha lá, um crescimento bem bacana da banca, começando com R$ 1.000, fechando ali com 19.500, cerca de quase 20 stakes. Tá na média, são quase 3 stakes num mês. Ele fala assim, uma coisa que eu achei interessante aqui, ó, matematicamente sustentável, consistente, se manter o número de jogos. Então, assim, ele dá várias coisas bem bacaninhas aqui, vocês podem parar e ler aqui. Aí, uma coisa que eu achei interessante é isso aqui, onde é que quebra, né? Onde geralmente quebra, aumento de stake antes da banca aguentar. Você começa bem, porque o head aqui. Então, esse aqui eu acho bem bacana, aonde que quebra, né? Você aumenta a stake antes da banca aguentar. Você tá num 3, 4 green bacana de 10%, então você pega 40%. Você dobra a banca e toma 35% de head. Na verdade, você não tomou 35% de head, você tomou 70% de head. Então, você tem o seu gráfico vai lá embaixo, né? Excesso de confiança, principalmente isso aqui. O que é o excesso de confiança? Isso aqui no meu início de trade era uma loucura. O jogo tá uma loucura. Deu 35% de head, 72 minutos de jogo. Você fala, não é possível. Vai sair mais um gol. Você já tá no limite. Vai sair um gol, vai sair um gol, vai sair um gol. Full head. Full head acaba com todo o método. Não tem como. E sequência de head acima do histórico. Isso aqui é difícil. Nesse daqui, a gente teve uma sequência aqui. Acho que foram de 3 heads pesados seguidos. Foram 3. Eu vou procurar ela aqui. Ver se eu acho aqui. Acho que foi no Sporting. Cadê? Aqui, ó. Vocês que estão vendo aqui. Ó, a gente teve um full head e 3 heads parciais. Então, só aqui levou quase 50% da stake, né? Deixa eu ver onde é que foi isso aqui. Foi no Sport. Inclusive, é uma das melhores odds, pra vocês verem como são as coisas. Então, voltando lá pro GPT.
Então ele fala coisa bem bacana. Conclusão direta aqui, que 19% da banca, 19 stakes em 11 meses, com um modelo estatisticamente saudável. Por que saudável? Porque é muito controlado, cara. Se você tomar um cartão vermelho aqui, dependendo do momento, não é igual no Match Odds. No Match Odds você toma um gol e um cartão vermelho, quebrou. Né? Aqui, dependendo do momento, se você toma um gol e um cartão vermelho, você tá ganhando dinheiro, né? Dependendo do momento, faz sentido. Então ele pede até para simular um cenário aqui, mas enfim, resumindo, é isso aqui que a gente teve, né? Então, pessoal, é isso aí. Espero ter trazido para vocês a informação nova. Como eu sempre falo, é um método auxiliar meu. Se eu parasse só para fazer ele, aumentasse minha stake, eu acho que dava para ter financeiramente um fruto bem bacana. Eu já trabalhei por 4 meses, quando eu fiz uma cirurgia dos meus olhos, né? Que eu não estava podendo ficar muito no computador. E vou deixar aqui, ó. Pode entrar no nosso canal aqui, tem muito vídeo de Lei 1-0 e vocês podem ver lá, tem ele na prática, tem dos jogos mostrando, porque eu uso leitura de jogo também. E é isso aí, pessoal. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Muito conteúdo lá. E qualquer pergunta, vocês já sabem, manda aqui. E até a próxima.